Oi, gente, agora nós vamos continuar falando do sistema reprodutor e do sistema urinário. Vamos lá? O sistema reprodutor, feminino, ele também pode ser chamado de aparelho reprodutor feminino ou sistema genital feminino. É o sistema do corpo da mulher responsável por, entre outras funções, garantir a produção dos gametas femininos e fornecer um local adequado para o desenvolvimento do embrião, do novo ser. O sistema reprodutor feminino, ele é formado por 2 ovários, 2 tubas uterinas, útero, vagina e genitália externa, conhecida como vulva. Os órgãos internos do sistema reprodutor feminino. Primeiro, ovários. São estruturas que apresentam uma forma de amêndoa e são sustentadas em sua posição por meio de ligamentos. Os ovários, eles são gônadas femininas, sendo, portanto, responsáveis pela produção dos ovócitos. Podemos observar 2 regiões formando ovários, a região do córtex, e a região da medula, que é mais central. No córtex, observa-se folículos em diferentes estágios de desenvolvimento, além de corpos amarelos, e álbicas, que se formam pela regressão dos folículos. Cada folículo é formado por um ovócito parcialmente desenvolvido e envolvido por células foliculares. A cada ciclo ovariano, a mulher libera um ovócito, em processo conhecido como ovulação. Todo mundo já ouviu falar, E a gente até consegue sentir, Mulher consegue sentir o período da ovulação, que consiste na ruptura da parede do folículo maduro e a liberação desse ovócito. O ovócito ele segue para as tubas uterinas em direção ao útero. Além da produção dos gametas femininos, o ovário ele é responsável também pela produção dos hormônios, que são o estrogênio e progesterona. O estrogênio ele está muito relacionado com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos e com o ciclo menstrual. A progesterona, por sua vez, ela atua na regulação do ciclo menstrual e é fundamental para a manutenção da nossa gravidez. Então, tá aí um pouquinho do nosso sistema reprodutor urinário feminino. A gente vai ver essa peça no laboratório. Vocês vão poder pegar, sentir esses órgãos. Então, nós vamos vê-la bem direitinho no laboratório. Tubas uterinas, chamadas anteriormente de trompas de Falópio, há muito tempo atrás. São tubos musculares com cerca de 12 centímetros cada, que apresentam uma extremidade que atravessa a parede uterina e abre-se no interior deste órgão, e outra que forma a extremidade que se abre dentro do ovário. Então, essa última extremidade ela é chamada de infundíbulo e possui uma série de prolongamentos na forma de franjas, que a gente chama de fibrinas. Elas ficam assim, mais ou menos. Na parede desse órgão, observa-se a presença de tecido muscular liso, que a gente já comentou, a qual realiza movimentos ativos. Esses movimentos, em conjunto com os movimentos das células ciliadas, do tecido epitelial que são presentes nele, garantem que o ovócito, ou então o zigoto, caso tenha ocorrido a fecundação, ele se movimente até chegar no útero. Então, tá aí, como eu disse para vocês, essas fibrinas, que elas ficam todo o tempo assim, se movimentando. Estão aí as tubas, 2 tubas uterinas, o fundo do útero, cavidade vaginal, os ovários. Então, o útero, ele apresenta o formato de uma pera, sendo possível distinguir em 3 porções: o corpo, o fundo e o colo, também chamados de cervice. O corpo do útero é a porção mais dilatada, do órgão. A região superior é chamada de fundo do útero e a porção que se abre na vagina é denominada o colo do útero. A parede do útero é formada por 3 camadas. A camada mais externa, que é o revestimento epitelial do útero, e a camada intermediária, que é a camada do miométrio, que é constituída por um tecido também muscular liso. A camada interna é denominada de endo porque é dentro, endométrio, e ela pode ser dividida em camada basal e camada funcional. A camada basal ela é mais profunda e não sofre mudanças durante o ciclo menstrual. Diferente da camada funcional. Essa camada funcional ela é eliminada sempre durante o ciclo menstrual e depois ela é reconstituída. O útero ele apresenta um papel extremamente importante para a reprodução humana, como a gente sabe, Sendo o local no qual o embrião ele vai se implantar. A implantação do embrião no útero tem o nome de nidação e é lá que o bebê se desenvolve.
Então, a vagina, que é um canal tubular, muscular e elástico, que possui entre 10 e 15 centímetros de comprimento, ela está localizada entre a bexiga e o reto e atua como órgão feminino para a cópula, sendo o local onde o sêmen do homem é depositado. A vagina também é um canal pelo qual o bebê pode passar durante o parto normal, né? Os órgãos externos do sistema reprodutor feminino são eles a genitália externa, que é conhecida como vulva, né? É formada por clítoris, pequenos lábios, grandes lábios e pela abertura vaginal da uretra. As aberturas da vagina e da uretra estão em uma região chamada vestíbulo. Tá aí o sistema reprodutor feminino de forma externa. O clítoris ele é formado por tecido erétil e destaca-se por ser uma região altamente sensível à estimulação, devido à grande presença de terminações nervosas, né? Os pequenos lábios, também são chamados de lábios menores, são duas dobras sem pelos que apresentam um revestimento intermediário. Só arrumar aqui. Revestimento intermediário entre a pele e a mucosa. Eles se delimitam a região onde está localizada a abertura da vagina e a uretra. O vestíbulo é a fenda localizada entre os pequenos lábios, onde está, né, a abertura da vagina e a uretra. No vestíbulo é possível observar chamadas glândulas vestibulares, que secretam aquele muco. Os grandes lábios, né, também são chamados de lábios maiores, são duas dobras de pele que recobrem em grande quantidade por tecido adiposo. A superfície de fora apresenta pelos, né, como a gente sabe, e elas circundam e garantem a proteção da vulva. Então, ela tem essa função de proteger a vulva. Há funções do sistema reprodutor feminino, né? O sistema reprodutor feminino ele atua em conjunto, né, com o sistema reprodutor masculino, a fim de garantir a reprodução humana. No sistema reprodutor feminino, mais precisamente no ovário, os gametas femininos são formados, né? Bem como os hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona, que são os dois hormônios que exercem, dentre outras funções, do papel na regulação, né, do ciclo menstrual. Além disso, também o sistema reprodutor feminino, ele apresenta a função de garantir a manutenção do zigoto e o desenvolvimento também do embrião. Então, vamos falar um pouco do masculino. O sistema reprodutor masculino, ele é chamado de aparelho reprodutor masculino ou sistema genital masculino. É o sistema que garante a produção dos gametas masculinos, bem como a introdução desses gametas no corpo da mulher. Bem como, já falei, né? Também é responsável pela síntese da testosterona. Então, a testosterona é o hormônio do sistema reprodutor masculino. E do feminino, vocês lembram? É a progesterona e estrogênio, que possibilita, né, entre outras funções, o desenvolvimento das características sexuais, essa testosterona. Esse sistema ele é formado por órgãos externos, que é o saco escrotal e o pênis, e diversos internos, que garantem a produção do sêmen, que é o líquido que contém os espermatozoides do homem, e seu transporte, né, para fora do corpo. Os órgãos do sistema reprodutor masculino. Podemos dividir esses órgãos em dois grupos para facilitar o estudo. Os órgãos externos e os internos, como eu citei. Vamos dar uma olhadinha aqui na figura. Agora vamos iniciar aqui os órgãos externos, o pênis. O pênis do homem é o órgão utilizado para a cópula e destaca-se pela presença de um tecido estéril, a qual se enche de sangue durante a excitação sexual, por isso que ele fica ereto. Apresenta formato cilíndrico, tem tamanho cerca de 12 a 16 centímetros de comprimento e possui 3 corpos de tecido erétil, 2 colunas longitudinais localizadas dorsalmente, que a gente chama de corpos cavernosos do pênis, e uma coluna que é situada ventralmente, que a gente chama de corpo esponjoso do pênis. No interior do corpo esponjoso encontra-se a uretra, por isso o corpo esponjoso também é chamado de corpo cavernoso da uretra. Em sua parte terminal, o corpo esponjoso dilata-se e forma a chamada glande. O pênis é envolvido por uma pele bem fina na região da glande, que observa-se uma dobra de pele conhecida como prepúcio. Então, vamos falar um pouquinho do saco escrotal. Ele também é chamado de escroto ou bolsa escrotal e é uma estrutura de forma sacular.
que fica localizada na região logo abaixo do pênis. Essa bolsa ela apresenta um septo que se divide em duas cavidades, ficando um testículo de cada lado. Na adolescência, o saco escrotal ele apresenta mais pigmentado e pelos esparsos, né, surgindo no local. Então, no decorrer da vida, ele vai diminuindo essa pigmentação. Possui um importante papel no controle da temperatura ao redor desses testículos, né? Quanto mais afastada do corpo, menor é a temperatura desse saco escrotal. Quanto mais próximo, maior. Em ambientes frios, a pele enruga-se e eleva o saco e o testículo para o mais perto possível do corpo, para que ele possa regular a temperatura e possa se manter mais quente possível. Os órgãos internos, temos os testículos, o homem apresenta 2, que são cônadas masculinas, ou seja, lá onde os espermatozoides são formados. Essas células reprodutoras são produzidas mais precisamente em tubos enrolados, chamados de túbulos seminíferos. Cada testículo possui entre 250 e 1000 túbulos seminíferos. Além de produzir gametas, o testículo também apresenta papel na produção de testosterona, que é o hormônio masculino. Esses órgãos eles são localizados lá dentro do saco escrotal, entretanto, eles são formados na cavidade abdominal, só ocupando o saco escrotal lá no final da gestação. O epidídimo. O homem possui 2 epidídimos que se localizam cada um lateralmente na margem posterior dos testículos. Nesse local, os espermatozoides eles adquirem maturidade e também desenvolvem sua capacidade de movimentação. Podemos distinguir 3 porções do epidídimo. A cabeça, que é a porção mais dilatada em contato com a extremidade superior do testículo, o corpo e a cauda, que estão nas regiões mais localizadas inferiormente, que se ligam ao ducto deferente. Aqui a gente tem a foto, né? A foto não, a figura do epidídimo. E no laboratório a gente tem a peça dele. Então, o ducto deferente. O corpo do homem possui 2 ductos deferentes, aos quais não são a continuação do epidídimo. Cada ducto ele possui 30 centímetros de comprimento e passa ao redor e atrás da bexiga urinária. Eles encontram ductos das vesículas seminais e também formam os ductos ejaculatórios. O ducto ejaculatório possuem cerca de 2 centímetros de comprimento e são formados a partir da união do ducto deferente com a vesícula seminal. A uretra, os ductos ejaculatórios abrem-se lá na uretra, que garantem a saída do sêmen e também a saída da urina. A uretra é, portanto, um órgão comum ao sistema reprodutor e ao sistema urinário masculino. A uretra masculina passa pelo interior da próstata, pelo assoalho da pelve e no interior do pênis, apresentando um tamanho total de cerca de 20 centímetros. As vesículas seminais. Então, o homem possui 2 vesículas seminais, as quais secretam um fluido que corresponde em cerca de 60% do volume do sêmen. O fluido é produzido pela vesícula seminal e é espesso e alcalino, apresenta diversas substâncias nele, como enzimas e frutose. Então, vamos falar da próstata. O homem ele apresenta apenas uma próstata, que é uma glândula que produz a secreção que forma o sêmen. A secreção ela é produzida pela próstata, apresenta enzimas de citrato, que também são nutrientes para os espermatozoides. A próstata ela possui um tamanho aproximado de uma noz, porém, com o avanço da idade, é muito comum que haja um aumento benigno, não é câncer, é um aumento benigno dessa próstata, o que pode causar uma compressão na uretra, que passa no seu interior, interferindo na passagem da urina. Então, por mais que esse aumento seja benigno, na maioria dos casos, porque em alguns casos não é benigno, é mesmo o câncer, mas por mais que esse aumento ele seja benigno, ele causa desconforto no homem, porque ele vai comprimir a uretra e vai causar dor na passagem de urina. Por isso, às vezes, é necessário fazer cirurgia nessa próstata. Nesses casos, pode ser feita interferência cirúrgica. As glândulas bulborretais. Essas glândulas são um par de glândulas que elas liberam antes da ejaculação uma secreção na uretra, que lubrifica o pênis e ajuda a neutralizar os resíduos de urina presentes no canal da uretra. Então, ela tem função de, como se fosse mesmo um lubrificante do sistema reprodutor masculino.
Então, a função do sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino, em ação conjunta, né, com o feminino, ele é responsável por reproduzir a nova espécie, né, que é o bebê. O seu papel é possibilitar a produção de gametas masculinos e promove a deposição lá no interior do sistema reprodutor feminino, onde ocorre a fecundação e a reprodução e desenvolvimento do novo ser. Logo depois do sistema reprodutor, eu vou falar um pouquinho para vocês do sistema urinário. Eu vou dar continuidade na próxima aula para que o vídeo não fique tão grande, viu? Tchau, tchau, até já!